Sejam bem-vindos, Carlos, Oscar, diretamente do México, de Chihuahua. Um prazer imenso tê-los aqui em solo brasileiro, aqui no Brasil com a gente, para falar um pouco sobre a Expedição Rizósfera, sobre esse produto inovador. Sim. Carlos, antes de você falar, eu vou pedir aqui para que o Oscar faça as boas-vindas, né? Sim. Já que ele é de mais longe, né? Então eu vou dar as vias para ele, para que você se apresente e seja bem-vindo aí a WK e a esse momento da Expedição Rizósfera. Oscar, fique à vontade para fazer uma apresentação sua aí. Gracias por la presentación, Robson. Gracias por el tiempo y un gusto estar acá. Mi nombre es Oscar Cruz y tengo la responsabilidad en Innovac. Soy el director de marketing. Tengo también la responsabilidad de la dirección de los asuntos regulatorios. Y en la parte comercial tenemos la oportunidad de participar en varios países, en Centroamérica, Colombia, y a partir de este año haciendo equipo con Carlos en Brasil, con el proyecto de Rizósfera. Bem-vindo novamente. Graças. Carlos, e você? A sua presença aqui também é muito bem-vinda. A gente tem mais proximidade mais vezes, né? Mas também bem-vindo e faça uma breve apresentação aí sobre o engenheiro agrônomo Carlos. Sim, senhor. Eu sou Carlos Bonsi, né? Sou líder de cultivos extensivos hoje na Innovac, né? Comecei há 5 anos e hoje coordeno um trabalho aí com 18 pessoas na nossa equipe, né? Nosso parceiro comercial, todas as relações com a lavoura, eu que sou responsável, e estou nesse projeto de expansão com a Innovac em cultivos extensivos, focado aqui no Tocantins, Mato Grosso e Rondônia, né? Que é o Cluster Norte, como a gente chama. Você foi o primeiro, né? Foi o primeiro, né? Primeiro aqui de cultivos extensivos. E hoje já está com uma equipe de 18 pessoas para trabalhar com cultivos extensivos, soja, milho e algodão, creio que sejam as principais culturas, né? Que bom, Carlos. Obrigado pela presença, bem-vindo. Agradeço também a sua pessoa e a WK aí por estar promovendo esse trabalho com a gente. Show. Agora, você tem quantos anos de novo aqui, Oscar? Bueno, mi historia en Innovac tiene 2 etapas. Mi primera etapa fue del 2010 al 13. Después salí, tuve oportunidad de trabajar en otra empresa y regresé ahora en el 2018. Recién estoy cumpliendo 5 años, ¿no? Entonces, en total, he tenido la oportunidad de trabajar 9 años en Innovac. Decirles que es realmente una empresa que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento afortunadamente exponencial. De mi primera etapa en la que tuve oportunidad de estar de 2011 al 2013 a lo que es hoy, hemos logrado participar en más mercados, más países y poder registrar y desarrollar más productos como el caso de Rizósfera, ¿no? ¿Cuánto tiempo você conhece o Rizósfera já, Oscar? ¿Cuánto tiempo qué? Perdón. Que tú conoces a Rizósfera. Okay. Bueno, el proyecto en México, el nombre en México se llamó Semina. Después evolucionó a lo que hoy es Rizósfera. 10 años. Yo te puedo decir que en sus primeras etapas, en lo personal, a mí me tocó trabajar en algunas aplicaciones de producto en México, en semilla de trigo con una pala revolviendo el producto. Esos fueron las primeras etapas de Innova. Sí. Oscar, defina em 3 valores o Rizósfera. Innovador, benéfico e retorno. Importante. Rentabilidade alta. O agricultor adora isso. O agricultor. E Carlos, tem concorrente do Rizósfera? Bom, até agora eu não conheci. Entendeu? Nesses 5 anos, assim, falar para você que eu encontrei um produto e falar, esse é um indutor de exudado radicular que melhora a simbiose e tal. Isso eu não vi, entendeu? Eu não vi. O pessoal fala, mas e tal produto? E aí, assim, existe um problema, porque a gente compreende um pouco de nutrição, né, que são os cobalto molibdênio, tal. Aí tem um pouco das algas, que são hormônios que vêm nesse composto orgânico e tal, com uma qualidade de bioestimulação, às vezes, bastante variável, né? E depois tem os ácidos úmicos e fúlvicos, que é uma outra história, né? Que não são bioestimulantes por si. Então, assim, o Rizósfera, ele para a gente entender um pouco o Rizósfera também, é importante a gente entender a tecnologia ECA Carboxy. Eu ia falar sobre isso, está aqui anotado. Eu ia falar sobre o segredo da Coca-Cola. O Oscar trouxe hoje, se eu não me engano, a fórmula para a gente descobrir
o ECA Carbox. Você pode falar sobre ECA Carbox? O ECA Carbox ele é uma tecnologia que está na origem da nossa história, né? Da genética da Innova, que vamos dizer assim, porque antes a Innova, que era uma empresa, quando no começo a gente prestava serviço de lavar vidro, de leite, refrigerante e tal, e também vendíamos alguns sais, né? Porque no México os solos são mais básicos e a gente tem que baixar o pH, ao contrário daqui. E aí aconteceu um acidente e tal, e o vô do Luiz Roman, que o Luiz é o atual presidente, né? Ele começou a estudar ácidos orgânicos e tinha um consultor de maçã que começou a ver aquilo lá, e aí a gente começou a misturar com esse caldo que se formava dessas cascas agrícolas e tal, nutrientes. E aí foi o começo da história do ECA Carbox. Então, ECA significa uma ecotecnologia de compostos carboxiaromáticos, mas traduzindo isso, é um extrato concentrado de casca agrícola. Então, a gente pega casca de arroz, casca de aveia, divide isso e a gente, nos nossos laboratórios, identifica que tipo de molécula que a gente dá origem, né, com essa hidrólise, por assim dizer. E aí, nos nossos produtos, a gente tem uma concentração de ácido carboxílico, né, que tem um efeito bioestimulante, e a diferença de um ácido carboxílico para um ácido úmico, fúlvico, essas coisas, é o tamanho e a capacidade que ele tem de realmente influenciar no metabolismo das plantas, né? Então, assim, a gente é muito eficiente nisso, em saber o que a gente está produzindo, né? A gente pega lá um material orgânico quase inerte e transforma ele num bioestimulante muito eficaz. Então, isso daí é que faz a grande diferença da bioestimulação, que a gente quando a gente fala de risócero, a gente está falando de bioestimulante. Eu não estou falando de cobalto, não estou falando de molibdênio, não estou falando de outros nutrientes que são importantes, né? Mas que às vezes a planta, mesmo tendo os nutrientes, ela não consegue desempenhar o seu potencial máximo. Então, assim, a bioestimulação ela é importante para a gente provocar a planta a desempenhar o seu potencial de produtividade máximo, vamos dizer assim, entendeu? Y importante también que no son hormonas, ¿verdad? Tampoco. Tampoco son Es un hormonas. tema de no es nutriente y no son hormonas, es bioestimulante. La palabra pura como bioestimulante no tiene nada que ver con reguladores o productos hormonales. Sim. Oscar, você tocou num ponto chave, né? Porque o Brasil e o agricultor brasileiro ele é muito ávido pela inovação, tecnologia. O Carlos falava sobre medir, mensurar dentro da propriedade, saudoso Dirceu Gassen, né, que muitos agricultores aqui tiveram a oportunidade de conhecer, ele nos deixou, era um pesquisador da Universidade de Passo Fundo, que ele falava, o agricultor que não mede será medido. Né? Então é importante você fazer esse lado a lado e conhecer. E aí quando a gente fala desse momento atual, o agricultor ele está ávido por novas inovações, em especial dos bioinsumos. E aí tem se colocado muito tudo no mesmo balaio. E aí você trouxe um ponto muito importante, que é diferenciar o que é um extrato vegetal, um extrato de alga, um bioestimulante, um fungo, uma bactéria, e de fato não é um produto hormonal. Explique mais para a gente, assim, na essência, a grande diferença, qual é o grande diferencial do Rizósfera en sí? Bueno, yo sí quisiera dividir mi respuesta en dos partes. ¿Verdad? La primera, como tú comentabas, la gente está ávida de que demuestren, ¿verdad? Y ese es parte de nuestro modelo de negocio. El equipo que tenemos, la estructura comercial, está enfocada a precisamente dar ese servicio de desarrollo y de validación de la tecnología que nosotros estamos proponiendo. Nuestro modelo, no nada más en Brasil, en todos los países, está enfocado en demostrar el beneficio de nuestros productos, entendiendo que hay muchos proveedores, hay muchas compañías, todas traemos el mejor producto y bueno, el agricultor en ese sentido necesita tener el soporte de quien lo visita para poder demostrar realmente lo que nosotros estamos diciendo que hace Rizósfera, como ya bien lo explicó hace un momento Carlos, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte. En Innovac, más allá de venir y platicar lo que hace nuestro producto, es nuestro campo de acción es el campo, ¿verdad? O sea, demostrar directamente en el surco, decimos en México, en el campo de acción. Eso por un lado. Y por otro lado, la segunda parte de tu pregunta con respecto a la diferencia con lo que actualmente hay en el mercado, hablando de muchas opciones que están apareciendo dentro de los bioestimulantes, como aminoácidos, como algas. Nosotros hemos desarrollado
como lo comentó hace un momento Carlos, nuestra tecnología enfocada principalmente en lo que llamamos ECA, que es básicamente extractos concentrados, es una extracción de un material vegetativo para diferenciar esos extractos, pero ahora estamos evolucionando en lo que es nuestra tecnología ECA a lo que conocemos como Fenergy, que es todavía una síntesis más fina de lo que llamamos el ingrediente activo del producto, que tiene que ver básicamente con los polifenoles, ¿verdad? Los polifenoles cada vez más están siendo estudiados y hay muchas moléculas consideradas como polifenoles y muchas están asociadas a efectos específicos de bioestimulación. Voy a platicar rápido. Nosotros tenemos un producto recientemente que estamos obteniendo registro en Europa que se llama Valox y es una extracción de un polifenol asociado a combatir el estrés salino, ¿no? Entonces es un modo de acción muy específico para un estrés, un modo de acción de bioestimulación específico para un tipo de estrés, ¿no? En este caso, Rizosfera es parte de esa nueva generación de productos relacionada con polifenoles que se diferencia, como lo acabo de decir, del resto de moléculas o de activos relacionados con un efecto de bioestimulação en los cultivos, ¿no? Certo. E assim, uma coisa que fez com que a gente ganhasse esse reconhecimento no Congresso Mundial de Bioestimulante foi que a gente também identificou lá um conjunto de 3 moléculas, e 3 tem polifenol, um flavonoide e tal, e que são muito similares às moléculas da ginesteína e da idiceína, que são as 2 moléculas que saem na exudação radicular e que atraem o bradyrhizóbio, por exemplo, entendeu? Então, assim, para vocês verem o tipo de ajuste, de sintonia que a gente tem em saber o que a gente tem no nosso produto, né? Então, isso daí é uma coisa, assim, que diferencia a gente e que a gente realmente vê por onde a gente está influenciando no desenvolvimento fisiológico da planta, né? Perfeito, eu acho que vem justamente aí é meu próximo ponto, Carlos, que é 15 anos de pesquisa já do produto Rizosfera, 5 anos aqui do Brasil de campo, e a gente vê que a Inova tem uma estrutura laboratorial gigante. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque no Brasil ainda a gente tem uma deficiência muito grande de laboratórios de alta qualidade para olhar de fato os micro-organismos do solo, esses detalhes. E a Inova que investiu muito pesado nos últimos anos em laboratórios de altíssima qualidade que no Brasil ainda não temos. Você pode falar um pouco mais sobre, inclusive, o DNA do solo, RNA do solo, que é novo, que tem essa capacidade de demonstrar metagenômica, coisas... Então, isso daí é uma coisa bem interessante mesmo, que você teve a oportunidade de estar lá, né, ver as nossas instalações também. E assim, a gente tem o laboratório da Rizosfera, onde tem várias coisas que acontecem ali, né? A gente tem um laboratório exclusivo para medir a qualidade biótica do solo, né? Que nem hoje no Brasil a gente tem a bioanálise, né? Que mede 2 enzimas. Isso aí a gente já tinha há algum tempo. E a metagenômica, ela define a quantidade e a diversidade de micro-organismos que tem lá. Então a gente tem um laboratório onde a gente realmente, beleza, a gente tem um cliente que ele tem um problema e a gente receita uma solução, né? Mas para a gente receitar essa solução, a gente também faz uma análise metagenômica do ambiente rizosférico para ver como que está a saúde desse ambiente. Isso é uma das coisas. O outro laboratório que tem a ver com o controle de qualidade, ele monitora assim, quais as moléculas que estão nesse extrato concentrado. E daí a gente sabe exatamente quais são assim, as principais que vão compor esse efeito bioestimulante. A gente tem um outro laboratório, que é um laboratório onde a gente mede dureza de casca, desenvolvimento de micro-organismo, tem um monte de coisas que a gente faz lá para realmente dar segurança no que a equipe comercial fala, né? Porque assim, não basta a gente sair falando, tagarelando uma coisa sem ter um suporte efetivo, né? Então realmente a Inova que investe muito nisso e é muito honesta nesse sentido, sabe? De realmente a gente ter um produto e a gente saber o que ele faz e por que a gente está falando sobre aquilo, né? Então assim, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito da Inova que me faz assim curtir muito esse trabalho.
Eso último que comentó Carlos es un laboratorio donde llamamos que es el centro de la rizósfera, sí, donde se valida agronómicamente todos los beneficios de nuestra tecnología, ¿verdad? O sea, hay laboratorios de investigación básica, le podemos llamar, donde sí la síntesis de los ingredientes activos o de los bioestimulantes, la definición de análisis de metagenómica o ADN de suelo, etcétera. Pero al final, en ese laboratorio tenemos herramientas lo más prácticas posibles y también lo más tecnológicas posibles para poder medir efectos de productos, ¿no? Entonces, desde crecimiento o actividad radicular, temas de calidad en frutos, vida de post cosecha, grados Brix, etcétera, ¿no? Entonces, ese centro de la rizósfera es bastante interesante, sí, muy interesante. La gente que nos ha visitado sempre se queda muy a gusto. Eu posso afirmar, então, Carlos e Oscar, me ajudem aqui. O Robson, agricultor aqui, ele nunca usou rizósfera. Eu posso fazer uma coleta do meu solo e mesmo sem ter usado o rizósfera, vocês conseguem me falar o que tem nesse solo em termos de vida microbiana? Sim. Antes, e aí usando o produto, eu posso voltar, fazer essa mesma análise e vou ter um resultado diferente daquilo que eu tinha antes de aplicar? Então, são coisas distintas, né? Uma coisa é você analisar o solo e outra coisa é você analisar a rizosfera. Perfeito. Então, assim, o solo ele tem a composição de micro-organismo dele, que sim, a gente pode analisar, né? E ter o DNA desse solo. Mas, ao mesmo tempo, a rizosfera, ela é, assim, a gente é uma camada fininha ali de 2, 3 milímetros, entendeu? Então, a interação dos micro-organismos nesse ambiente rizosférico, você vê a população que existe no ambiente rizosférico com 1 milímetro de distância é gigante. Quando você vai chegando a 4, 5 milímetros, ela se equipara com o solo. Milímetros. Milímetros, Então, assim, e a gente tem uma câmera Risotron também, que é uma câmera que ela é uma câmera de endoscopia adaptada para ver raiz. E aí a gente vê ali a micorrização, a gente vê algumas coisas acontecendo ali nesse ambiente rizosférico. E assim, nesse tipo de análise, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar uma rizosfera sem o nosso produto e uma rizosfera com o nosso produto para a gente ver que tipo de micro-organismo está predominando nessa camadinha, né? Então, assim, são coisas... Dá para a gente fazer análise da metagenômica do solo, mas o foco nosso é da rizosfera. Al final, realmente, un tema muy visual, cuando ves actividad radicular, raíces nuevas, blancas, turgentes, sí, versus... digamos un cultivo donde sus raíces están necrosadas, lignificadas, leñosas y entonces eso de una manera muy práctica visual, ¿no? Ya si nos metemos más en detalle podemos encontrar esa actividad microbiana, pero de entrada no hay mucha ciencia en ver una raíz sana y activa, ¿no? Es sí, puntas blancas, radicelas, sí, más pelos absorventes também, é diferente lá. Exato. A raiz, quando está com meca assim, são diferentes. Oscar trouxe, né, que inovação constante está no nome da Inova, que a gente falou de laboratórios altamente eficazes, falamos de um nodulômetro, né, eu não sei se está registrado, já é patenteado, né? Não tem. Eu acho que isso é uma coisa interessante. E aí você falou agora de uma lupa para a gente ver a micorriza. É uma câmera. Uma mesmo. Câmera, né? Câmera. Interessante. Ela é uma câmera de endoscopia e ela é adaptada num tubo e a gente coloca um tubo de acrílico e a raiz cresce em volta desse tubo de acrílico e a gente consegue ver a raiz dentro da terra, né? Então, assim, sem precisar arrancar a planta. E isso é bem interessante. A gente consegue ver mais brancura, a gente consegue ver mais micorrização, consegue ver mais pilosidade. Até nematóide a gente já conseguiu ver, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim que é bem interessante e você não precisa destruir a planta, né? Então, assim, isso é uma coisa legal e você vê a gente já, tipo, você joga água, você consegue ver a água escorrendo ali, como que ela se comporta nos microporos, como que ela passa dos macroporos, então, assim, é bem, bem legal mesmo, assim. E uma outra coisa que a gente fez agora é o Root Truck, não tem os Food Truck. Tem o Root Truck. Agora tem o Root Truck, que tá, né, ele já tem uma versão aí, agora tá passando por uns ajustes,
E a ideia é a gente levar isso para o agricultor, para ele ver, né, ver como que funciona ali a raiz trabalhando, porque é uma coisa você vê a raiz fora do solo, outra coisa você vê a raiz dentro do solo. E aí, Oscar, talvez você não vai entender o que eu vou falar aqui, mas o Carlos vai entender, que aqui existe uma máxima no Brasil que o agricultor é São Tomé. Né? O que é isso? É ver para crer. O agricultor precisa ver. Então, Carlos, se o agricultor aí que está assistindo usar o Rizósfera, a equipe de suporte da Inova que pode ir lá na lavoura dele e demonstrar na prática para ele ver no mesmo ano, no primeiro ano, não é uma coisa assim que no passado eu tinha que usar 2, 3, 4 anos um produto bioestimulante para que eu veja o resultado. No mesmo ano eu consigo ver e consigo mostrar sem arrancar a planta, mostrar essas micorrizas e tudo que o Rizósfera entrega. A gente assim, para a gente montar isso em campo, a gente precisa de tempo, precisa, né, de uma estrutura específica, porque não é uma coisa assim que a gente está fazendo em todas as lavouras. Claro. Mas o Root Truck é até para isso, porque assim, como a gente tem hoje uma amplitude de atuação bastante grande, a gente criou meio que uma coisa itinerante para ele ver o que acontece, entende? Então, assim, no começo eu montei vários tubos desses, a gente ia lá, via com a câmera e tudo mais. Agora a gente deixou um pouco de lado isso em função de bastante trabalho que a gente está tendo, mas é possível sim que a gente monte alguns spots, algumas coisas, mas o Root Truck tem essa função de também mostrar as plantas ali no vaso, na terra, já bem estruturada. Tem data já para o Root Truck que tá rodando aí o nosso Brasil? Então, tá quase pronto, na verdade, quase pronto. Ele tinha uma primeira versão, aí a gente fez uns furos lá, agora a gente abriu uma portinhola, vai mudar algumas coisas, mas para transportar as plantas com qualidade. A primeira vez que eu fui transportar a planta, parecia a lona abriu, parecia um paraquedas. Ixi, Maria. Quase aí perdeu as plantas. Aí depois passou por várias adaptações aí, agora tá tomando o formato mais final, assim, né? É muita inovação e é muito bom a gente saber que empresas estão olhando isso para o Brasil, inclusive quando a gente olha, né, olhando muito para sustentabilidade, né, para uma raiz mais saudável, para um solo mais saudável, e é mais uma inovação que a Inova que traz. Mas além disso, né, Carlos, Oscar, é tão inovador que geralmente você tem um produto, um bioestimulante, que ele tem uma única forma de ser utilizado. E o Rizósfera não. O produtor ele pode tomar a decisão de utilizar o Rizósfera de diferentes maneiras. Você pode explicar mais, vocês dois aí, quais são as formulações e qual a maneira que eu posso utilizar o produto? Da melhor conveniência para. Eu acho que o foco é esse. Porque a agricultura tem agilidade, tem necessidade de time de plantio, e aí você ter essa diversidade de formulações e aplicabilidade do produto é um diferencial. Mais uma inovação que a gente consegue ter a qualidade do Rizósfera de maneiras, aplicações mais versátil, facilitando a tomada de decisão. O agricultor escolhe como ele quer utilizar. Podia falar, Oscar, Carlos, fica à vontade. Creo que es un tema importante, más allá en este caso de Rizósfera, lo que platicábamos de la tecnología de Innovac, nosotros tenemos propuestas de valor para muchos cultivos y hemos desarrollado varios productos. Creo que eso es bien importante. Ahorita Carlos nos va a ayudar más en definir bien la diferencia en específico de las dos formulaciones que tenemos para Rizósfera, pero sí quiero hacer énfasis porque además de la tecnología, de lo que es el principio activo de nuestro efecto de bioestimulación, hemos logrado desarrollar muchas formulaciones para varios productos que logramos participar en varios cultivos, ¿no? Entonces, al final Rizósfera es la consecuencia o el resultado en específico de un producto desarrollado para cultivo, grandes culturas, para extensivo y para soya, ¿no? Desde tratamiento de semilla hasta cierta aplicación foliar, pero sí es muy importante porque más allá de que el principio activo del producto tiene efecto, algo que lo acompaña es la formulación, y con Rizósfera es un tema bien importante porque es un beneficio al momento de tratar la semilla, la formulação do produto. Então, aí, voltando à questão das formulações, né? A gente tem para o tratamento de sementes, que vai numa dose aí para soja de 2,5 ml por quilo, e no milho também 4 ml por quilo, né? Assim, a gente pega a exudação radicular, é uma coisa que a gente não conhece bem, mas, por exemplo, 250 mil litros de exudação radicular em 1 hectare de soja.
e de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil litros de exudação radicular no hectare de milho. Vamos lá, para a gente, até, desculpa aqui fazer mas para ficar mais claro, o que é essa exudação radicular? Isso tudo é colocado no hectare de solo todos os anos? Todos os anos. Então, assim, a gente tem o xilema e o floema da planta, né? Então, assim, um pega de baixo e joga para cima, e depois tem o floema que joga de cima para baixo, a seiva elaborada. Então, assim, a exudação radicular é a seiva elaborada que vai saindo lá pela raiz. Ela vai sendo expelida para o solo. Vai sendo expelida para o solo, com várias funções, né? Várias funções. Lubrificação, de ela ter um pH um pouquinho mais ácido, conseguir disponibilizar nutriente e, principalmente, ter interação com micro-organismos, né? Porque ali sai um caldo, sai várias moléculas que vão atrair esses micro-organismos. E aí, assim, o TS, ele é muito interessante porque quando a planta começa a germinar, o que ele emite antes? Radicelas? Raiz, né? Primeira coisa, aquela né? radicelinha, né? Então, assim, né? ela começa a jogar aquela raiz dela e ali já começa a ter uma bioestimulação precoce. É muito importante isso, porque antes de sair a folha sai fora do solo, já tem ali alguns dias que a raiz está trabalhando. Exato. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É cuidar da raiz. Cuidar dessa placentinha que forma ali. Perfeito. Entende? Y que esté el ingrediente al momento de esa germinación, que la raíz entre en contacto con el producto para que tenga el efecto. Exato. Então, assim, a partir desse momento, a planta está bioestimulada, os micro-organismos benéficos que estão ali, eles vão ser atraídos e vão proteger aquela raiz e vão realmente começar o processo da nodulação, por exemplo, que é mais claro na soja. Né? No milho já tem uma associação mais direta com a azospirilo, né? Então, assim, mas os dois influenciam na condição da planta de ter nitrogênio. Aí, o risósfero ele também tem a outra formulação que a gente chama risósfera S, que ele pode ser utilizado em suco de plantio ou em pulverização até V3, V4. A gente pode pulverizar com um super resultado. Aí a dose muda. A dose muda. No suco de plantio a gente trabalha de meio a 1 litro, depende do solo, depende da longevidade do cultivo, para solos mais novos, para áreas de conversão de pecuária para lavoura, a gente recomenda 1 litro, né? E aí, para solos mais estáveis, mais argilosos, tal, pode-se usar meio litro. E depois, em pulverização, a gente faz a pulverização com 1 litro, num ambiente assim, onde o produto vai descer para a raiz, entende? Porque ele tem essa ação, esse modo de ação diretamente relacionado. Essa aplicação aérea, qual estágio da soja? Olha, a gente já aplicou até V4, V5, já teve uma ocasião, a gente recomenda de V3 até V4, né? E isso é uma coisa que está muito em pauta em algumas consultorias, a gente escuta, né, várias pessoas falando sobre isso, da importância da gente estar estimulando a nodulação, né? Porque isso, o nitrogênio é um nutriente muito limitante para altas produtividades. Né? Então, assim, tem várias consultorias falando disso, vários profissionais que estão avançando nesse sentido, e o risósfera consegue dar uma resposta muito boa e tem essa versatilidade de aplicação, bastante significativa. Isso é muito importante, né? E, Carlos, e você vê diferença entre um modelo e o outro, ou os dois entregam o mesmo resultado? Os dois... Um pouco de diferença. Em que sentido? No risósfera TS, por ele já estar ali na semente, o contato dele é mais rápido, né? A gente tem uma nodulação na coroa ali bastante eficiente. O risósfera S, ele promove uma nodulação boa, só que a nodulação é um pouco mais dispersa no sistema radicular, entende? Mas em termos de produtividade, os dois agregam quase o mesmo. O risósfera S, ele tem às vezes um desempenho um pouco maior, mas o TS também é excelente, assim, e a maioria dos campos que a gente tem é com TS, né? Então, assim, o S, ele vai, pelo volume ser um pouco maior, ele sai um investimento um pouco maior, então, às vezes, o agricultor acaba preferindo o TS, né? E em termos de compatibilidade do produto? Olha, ele é compatível, assim, nesses 5 anos eu não tive problema, assim, sabe? Com produto, com nutricional, com herbicidas, essas coisas, não. Oscar, você poderia explicar para a gente como que o risósfera age no soja e como que ele age no milho? Especificamente, como é que ele vai agir na planta diretamente? Bueno, yo lo que creo es que me quisiera regresar un poquito a lo que ya comentó Carlos. En esta situación de cambio climático, lo que recientemente se está viviendo en esta campaña con temas de falta de lluvia, recientemente ayer tuvimos oportunidad de viajar por carretera y darnos cuenta de cuál es la situación con los cultivos hoy, bastante estresados, la falta de lluvia, la falta de agua.
Entonces, Rhizosphere es un producto que le da vigor a esa germinación y le da esa fuerza a la planta para poder de alguna manera eficientar más la toma de nutrientes y la toma de recursos que haya en el suelo, promocionando esa actividad radicular. Entonces, yo creo que este año vamos a tener oportunidad de tener ya también efectos muy positivos versus cultivos que ya fueron tratados con Rhizosphere, que al final de cuentas es realmente ese uno de los beneficios en condiciones normales o en condiciones anormales. El beneficio, ese boost o ese enhancer que da esa bioestimulación a través de Rhizosphere, creo que es una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, eso, insisto, nuestro equipo está trabajando en eso, ¿no? Ahora, hablando de tu pregunta en específico de soya con milo, ¿verdad? O sea, Sim. ¿cuál sería la diferencia? O, Como que ele age? Qual vai ser o resultado efetivo em cada uma das duas culturas? no, nosotros tenemos resultados recientemente, justo este año, el primer semestre de este 2023, se lograron establecer varios trabajos en milo, en maíz, y ya tenemos mucha información. Entonces, de hecho, más allá de información, tenemos ya agricultores convencidos del beneficio también de Rhizosphere en maíz, y seguramente este año vamos a poder confirmar con estos mismos agricultores y generar un nuevo mercado con agricultores que, bueno, pues van a ver influenciados con los que ya conocen, que han tenido oportunidad de trabajar. O sea, lo que voy con esto es que tanto en maíz o milo, en soya, en extensivos, yo comentaba las primeras experiencias en México en trigo, no sé en portugués, ¿cómo Trigo, se dice? trigo. Perfeito. Hay experiencias, ¿no? De esa parte. Em gramínea, interessante. Sí. Carlos, para quem é o Rhizosphere? Quem é o agricultor que precisa conhecer o Rhizosphere? Quem quer ganhar mais dinheiro. Quem quer ganhar mais dinheiro muito. Eso. Então é todos os Para quem quer agricultores. ganhar mais Quem dinheiro. quer uma planta mais saudável, quem quer uma planta mais agricultura mais saudável. sustentável. Sim, cara, assim, eu acho que todo mundo quer ganhar mais dinheiro, né? Mas nem sempre as pessoas querem investir numa coisa que não conhecem, né? Então, assim, o agricultor que é mais inovador, aquela pessoa que está mais interessada num sistema radicular mais ativo, em condições, assim, climáticas realmente estressantes que nós estamos vivendo, né? Então, assim, eu acho que, assim, é um produto muito bom mesmo, assim, em termos de investimento, o retorno que ele traz é excelente. A gente teve nessa safra que passou em 48 colheitas, nós tivemos um incremento médio de 3,9 sacos, entendeu? Então, assim, isso traz uma rentabilidade aí acima de 12 para 1. O que significa? Cada R$1 que você investe, você retorna 12. Entende? Então, assim, é uma coisa que a gente tem muito... E outra, essa história da rentabilidade, ela se repete desde quando a gente começou. Perfeito. Isso é importante, constância. Constância. Resultado, Porque, assim, constância. bioestimulação tem um problema. Às vezes a gente... o bioestimulante funciona, mas em que condição? Né? Porque, assim, a bioestimulação ela é muito eficaz se você pega a planta no momento certo dela. Se você vai fazer um bioestimulante para aumentar o pegamento de flor do fruto, por exemplo, só que passou a fase dela lançar a flor dela começar o processo metabólico lá atrás, o bioestimulante não vai ter função, não vai conseguir atender aquilo que você está investindo, né? Agora o Rhizosphere, ele tem uma outra coisa que é positiva, que é todos os times que a gente aplica, a planta está precisando disso, no tratamento de semente, no suco de plantio ou na pulverização. Então, assim, o que a gente está trabalhando também no Rhizosphere agora é fortalecer a oferta de valor dele para a gente ter no TS e também lá em pulverização em V3, V4, para a gente ver esse efeito adicional. Isso daí nós não entramos nessa pesquisa ainda e vamos entrar agora. Então a ideia seria fazer duas aplicações, né? Uma Duas lá no aplicações. TS e mais uma E uma outra lá em V3, V4. Entendeu? Então, assim, é isso. E o agricultor que é inteligente, que tá ligado nessa história de raiz, de a gente ativar a raiz, e às vezes o cara tem uma nutrição de solo muito boa, mas a planta dele não está conseguindo absorver aquilo, né? Por quê? Porque a raiz não está ativa. Né? Porque quando você pega e você começa a analisar a raiz vai para onde? A raiz ela se desenvolve no solo, ela vai ocupar alguns macroporos, e onde ela vai absorver água é nos microporos. E ali entra a raiz fina, ali entra a hifa de fungo, né? Então, assim, tem várias coisas que essa interação
da planta, com o solo, com a água e tudo, e com os micro-organismos, que vai fazer com que a gente tenha uma produtividade maior, né? Então, sí, existe en las plantas, todas las plantas, la semilla trae un tema que se conoce como potencial genético, ¿verdad? Entonces, el potencial genético es, digamos, como nosotros los humanos nacemos con cierta, ya un ADN definido, pero conforme vamos creciendo, ciertas situaciones, enfermedades, hábitos de comer, hábitos de ejercicio, van restando ese potencial genético. En la planta es igual, la planta nace con un potencial al 100%, pero conforme va desarrollando, va creciendo, condiciones ambientales, condiciones bióticas, enfermedades, van minando, van restando esa capacidad de producción. El punto aquí es proporcionarle la mayor cantidad de herramientas para que esas situaciones no vayan restando esa capacidad de producción de la planta. Y también el tema más importante es el costo-beneficio, ¿no? O sea, podrán decir, no, pues le puedo poner todo lo que requiera el cultivo, pero ¿a qué costo? Y bueno, ya lo explicó también muy bien Carlos, y lo comenté yo cuando me preguntabas cómo definir en 3 palabras rizósfera. Yo creo que retorno es también parte de, ¿no? Que la gente que nos está escuchando entienda que esto es una inversión que tiene un retorno, una alta rentabilidade em quanto à inversão. É isso que o agricultor mais vai querer ouvir, né? Porque é muito importante. É uma agricultura que está aí nas condições mais abertas, como falar do escritório a céu aberto, ele precisa investir, sim, mas ele conta muito com retorno. Sim. Porque tem muito produto no mercado aí que não entrega realmente o retorno, né? Uma agricultura de longo prazo, uma agricultura sustentável, isso é muito importante. Complemente, Carlos. Não, e assim, a gente pensa, né? O agricultor que não tem irrigação. Sim. Né? Ele está totalmente dependente do clima, né? E o clima cada vez mais instável. A gente está vivendo aí o El Niño agora, né? E tal, e depois vem a Laninha, e fica nesse, né? Então, assim, a gente... E isso é um risco só do agricultor. Exatamente. Então, assim, como que a gente pode melhorar essa condição dele, né? Eu tenho interesse de vender meu produto? Tenho, mas também meu interesse maior é aportar tecnologia, para que ele se assegure melhor, porque ele tenha mais segurança, né? E para isso são 66 anos de história de uma empresa sólida, com muita pesquisa e inovação. E aí, Carlos, assim, eu tenho certeza que muitos agricultores ainda não ouviram falar do Rizósfera, não conhecem a Innova aqui. E aí surge uma ideia de uma campanha, né? A Expedição Rizósfera, que eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o intuito. Por que surgiu a Expedição Rizósfera? Qual o objetivo final dessa expedição? E se ela começou, já acabou? Fala um pouco para nós aí sobre a Expedição Rizósfera. Segundo ano. Segundo ano. Vamos segunda safra. Fala, né? sobre a Expedição Rizósfera. Tá. Bom, em 2021, né, a gente começou o trabalho e tal, e falou, a gente precisa de uma campanha, né, para poder divulgar o produto, para poder fazer o produto ficar mais conhecido, para a gente expandir a tecnologia e tudo mais. E aí começamos a pensar até aqui, eu estava aqui em Campo Novo dos Parecis, aí conversando com o Kleber, com o Isaac também, eu falei, eu pensei numa coisa meio assim, de uma expedição. O Isaac falou, é uma boa, né, uma ideia de uma bússola e tal, né? Lembra, Kleber? Né? E aí sim, eu falei, é exatamente isso que eu estou imaginando, tal, né? E aí eu falei, então Expedição Rizósfera, né? Porque assim, é um tema pouco conhecido, né? Em termos assim de ambiente radicular e tudo mais, o produto desconhecido, a empresa desconhecida. Eu falei, bom, uma expedição é legal porque a função da expedição é desbravar o desconhecido, né? Então tudo isso é desconhecido, inclusive para mim, né? Então assim, todos nós de certa forma ignoramos isso, e eu falei, então vamos com essa ideia. E aí a gente lançou a expedição na safra a gente lançou em maio de 2021 lá em Barra do Garça, na época que foi com o pessoal do Vale do Araguaia e tal. E aí a expedição veio na safra 2021-22, e agora a gente teve a safra 22-23, né? E agora estamos para 23-24. Então isso aí tudo faz parte da expedição, e a nossa ideia é até onde a gente pode chegar com isso, né? Então cada técnico nosso, cada pessoa vai na fazenda, tem lá uma coordenada geográfica, e depois a gente vai fazer um mapa de onde nós estamos, né? Então
assim, estamos no Tocantins, estamos até no Pará agora. Isso que eu ia perguntar. Onde que a gente está hoje? Onde que o Risócer, a expedição está? Ela está aí... Cara, a gente está em bastante lugar, assim. Rondônia, temos agora já essa safra também já bastante expandida, né? Mato Grosso, Tocantins e Pará, a gente começou lá agora, fizemos as primeiras visitas, já temos alguma venda e vamos começar a atuar lá também. Então, assim, a gente está, né, com uma amplitude grande de... Tá só Inova aqui. Quem que tá junto contigo nessa? Quais são os parceiros na Expedição Risósfera que estão... O principal parceiro nosso hoje é a Lavoro. A Lavoro. Né? A Lavoro é a rede de distribuição na qual a gente é parceiro. E quem quiser encontrar o produto hoje, né, pode ir lá na Lavoro e pedir, que eles têm, né? Então, assim, a gente começou com eles, estamos com eles até hoje, né? E a ideia é que a gente cresça nesse ambiente, mas a gente também tem a nossa autonomia. Então, assim, a gente está nesse movimento de expansão e com uma parceria bastante interessante com eles. Tá bom. E eu queria saber, Carlos, e aí o Kleber também pode ajudar, viu, Kleber? Eu sei que o Oscar não vai ter essa resposta. Mas, assim, quem utilizou Risósfera, né, os agricultores brasileiros que estão utilizando Risósfera, o que eles têm dito? Porque acho que mais que tudo que a gente falou aqui, a palavra final, né, Oscar, é quem utilizou, que é o nosso agricultor, qual é o feedback, o que ele tem dito sobre o Risósfera, sobre os seus resultados, e se ele tem ampliado a sua área, comprado mais, utilizado mais. Sim. Esse ano, por exemplo, a gente teve um uso geral aí de mais ou menos 180 clientes na safra 22-23. Quantos hectares tratados, você sabe, aproximado? Hoje a gente está com uns 250 mil hectares, mais ou menos. Uma área considerável, hein, Carlos? 250 mil. Entre soja e milho, ou a gente está falando só de soja? Só de soja. Então, assim, é considerável, mas a gente está falando de um universo de... 47 milhões. Né? Então, assim... não, pegar só o norte aqui, o cluster norte, a gente fala de 15 milhões. Né? Então, assim, é muito ainda para a gente crescer e tal, e eu acho que nem eu falei, qualquer agricultor, na minha opinião agronômica, deveria usar. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa assim, não é porque eu sou um representante da empresa que eu estou falando isso, mas assim, os agricultores têm gostado, principalmente aqueles que acompanham todo o processo, né? Porque às vezes tem um agricultor que compra, mas não dá muito valor, não vai lá ver, ou o gerente não vai, então assim, isso é uma coisa um pouco complicada, mas quem acompanha o processo, agora à tarde a gente vai ter um almoço no agricultor aqui, que já comprou para a área total pela segunda vez, já influenciou outros vizinhos, né? Então, assim, a gente tem visto muitos agricultores contentes com o resultado, né? Tanto econômico quanto pelo retorno que ele tem, ele vê a planta mais sadia, ele tem mais segurança no que ele está fazendo. Kleber, se quiser falar alguma coisa aí? Não? Depois a gente vai mostrar aqui ao vivo as inovações. Acho que eu vi ali, já está o nodulômetro e já está ali o Risotron. Mas, Oscar, importante que o Carlos trouxe aqui uma informação, porque vender defensivo agrícola é muito fácil, né? Porque o agricultor já conhece, sabe como é que funciona e ele pede o que ele quer. Sim. Agora, é diferente de um produto bioestimulante, onde requer essa chamada palavra geração de demanda, geração de valor. E isso a Inova que também traz muito consigo no campo. Primeiro, pessoas altamente qualificadas, capacitadas nas regiões onde está a Expedição Risósfera. Comente um pouco mais sobre esse DNA de geração de valor através desses equipamentos, por exemplo, o Risotron, para mostrar de fato o benefício do produto. Sí, al final nuestro ADN, como lo comentas, está enfocado al modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio, insisto, no nada más aquí en Brasil, en varios países, con varios productos, varias propuestas de valor, está enfocado en demostrar realmente cuál es el beneficio, ¿no? Nosotros, obviamente esto va acompañado con un soporte técnico en cuanto a fundamentos lo más técnico posibles, pero también con situaciones o herramientas que puedan ser lo más prácticas posibles, ¿no? Entre ellas está la cámara, que yo siempre he dicho, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Podemos estar aquí 3 horas hablando el principio fisiológico de la ruta del bioestimulante en la planta, que es importante y lo tenemos, por supuesto, para poder debatir con quien sea necesario en la parte técnica o los fundamentos técnicos. Pero en la parte práctica, que es el lenguaje del agricultor, del productor, lo que necesita es que tener más rendimiento y que le entre más dinero a su bolsillo.
y la cámara visualmente en un momento sí nos ayuda a demostrar en un principio el efecto del producto y después se va a evaluar con el nodulómetro y con ya temas más económicos en cuanto a lo que estemos hablando de rentabilidad. Insisto, la cámara para mí es una herramienta que es una cámara que tiene 100x, o sea, 100x permite ver hasta actividad de cierta manera microbiana, nemátodos, pero entramos a la intimidad de la raíz, a la intimidad de la planta, porque si nosotros hacemos un lavado de raíz, podemos ver masa radicular, mayor cantidad de raíz, pero la intimidad de la raíz con lo que es la actividad de pelos absorbentes, en un lavado de raíz se pierde. Entonces, la cámara nos permite en ese sentido ver esa generación o ese efecto, ese pulso de bioestimulación en la generación de nuevas raíces. Nosotros hablamos, los pelos absorbentes son raíces que tienen una vida promedio de 72 horas y la planta tiene que estar renovando esas raíces, ¿no? No tienen una función de anclaje o de darle soporte a la planta. La función de la raíz del pelo absorbente es la toma de nutrientes, es la toma de humedad. Y la planta tiene que estar bioestimulada para estar generando esas nuevas raíces. Entonces, eso es un efecto de la bioestimulación y la cámara es una herramienta muy buena para poder ver esto, né? Perfeito, eu acho que resumiu muito, com bastante qualidade, de fato. A gente sempre está acostumado a ver a massa de raiz, abrir trincheira e ver massa de raiz. E, na verdade, é os pequenos detalhes, né? Que a gente está falando. E aí eu tô aqui, eu vou pedir aqui depois, Eric, quero mostrar aqui, o Carlos vai mostrar aqui pra gente, Carlos, e explicar essas inovações, né? Uma coisa simples, mas que não existia, que a gente pode mostrar o valor do produto, né? Para que o agricultor saiba o que está falando. Esse é o famoso nodulômetro. Isso aqui é uma invenção, minha a princípio, né? Porque quando a gente começou, eu pegava assim, reunia os nódulos e tal, jogava numa folha, dividia e tal, e não tinha uma métrica, né? Era uma coisa assim, uma avaliação qualitativa, não era quantitativa. E eu tinha uma demanda minha de realmente quantificar. E aí veio essa ideia da gente ter essa canaleta, né? Cada canaleta dessa aqui, a gente pega 3 a 4 plantas, tira os nódulos e coloca aqui. E cada centímetro de altura, né, significa que dentro dessa coluna tem 1 centímetro cúbico de nódulo, né? Então, assim, eu não preciso ficar contando nódulo, nem pesando, que às vezes é ruim de pesar e tal. E a gente consegue ver aqui esse gráfico, vamos dizer assim, do que a testemunha desempenha e do que o rizócera desempenha. Então, o nosso percentual de incremento de nodulação é medido dessa forma. E aí você me disse que na safra 2021 foram 54% de incremento de número de nódulos. Isso. E com 40 e poucos trabalhos, né? 40 e poucos trabalhos. Aí a gente aumentou o número de trabalho, ou seja, aumentou a precisão para 108 e a gente foi para 64%. 64%. É muito nódulo, né? E para a planta de soja é muito importante, sabe? Muito já importante. O agricultor sabe o que o nitrogênio tem de importância e isso aqui demonstra na prática o produto que eu estou comprando, eu consigo ver na prática realmente o resultado. Exatamente. Então, assim, isso daqui foi uma forma bem prática da gente ver, do agricultor ver, dos técnicos verem também. Todos os agrônomos da Inova que tem já um nodulômetro aqui? Tem. A gente mandou uma safra nova produzir agora, vamos distribuir também para alguns parceiros comerciais aí, né? Até agricultores que compraram, falaram, se quiser, né? A gente está disponibilizando. Mas assim, é uma coisa que, uma outra coisa que a gente trouxe também para avaliação de nódulo é o Oriba, que mede nitrato também no nódulo, porque às vezes a gente tem um nódulo que ele não está ativo. Então, assim, como que a gente vê se ele está ativo ou não, sem precisar ficando cortando nódulo por nódulo, entendeu? Então, isso é uma outra coisa que nós fizemos uns testes experimentais essa safra que passou e agora nós vamos adotar mais massivamente. Não vamos precisar cortar ele, vou colocar... vai colocar lá, macerar e pingar num equipamento que a gente tem. Muito bom. Novidades que não param de chegar. E tem mais, né? Tem aqui a famosa, mostra aí. Isso aqui pessoal, não é um taco de beisebol. Ali, ó. Não é um taco de beisebol, né? Não. Então aqui a gente tem um cabo USB, né, que a gente conecta no computador. Aqui tem o zoom, né, que a gente, né, e aqui a luz, né? Então essa parte aqui, ó, onde fica a câmera, ela é inserida nesse tubo, né? O tubo fica a 45 graus, né?
e aí a gente consegue analisar a 360 graus o que está acontecendo em volta desse tubo e ver a qualidade do desenvolvimento radicular, né? Que nem o Oscar falou, as raízes elas se desenvolvem e morrem muito rapidamente. 72 horas o Oscar trouxe aqui, que essas raízes que são as principais. As fininhas, né? Os pelos absorventes, eles estão em constante renovação, que nem nossa pele, né? E é por isso que a planta precisa estar bioestimulada. Sempre. E a nossa pele é assim, a gente perde um monte de célula todos os dias, milhões, né? Então, assim, a raiz também é mais ou menos a mesma coisa, e você consegue ver raiz suberizada, quando a raiz começa a morrer, ela começa a formar meio que anéis nela, assim. Você consegue ver uma parte mais branca, outra parte mais opaca, e depois essa raiz fica toda opaca, então ela já não está mais ativa. Então isso tudo a gente consegue analisar com esse equipamento. Esta cámara igual nos da la ventaja de que son puntos fijos de muestreo, ¿no? O sea, al final, muchas veces cuando dice uno, se para en un campo y ves, aquí se trató y este es el testigo. Y sí ves que aquí está más grande y aquí, o sea, es un tema hasta subjetivo, no tan real. La cámara es al punto fijo de muestreo, tú aplicas a los 30 días después. Este cable nos permite la laptop, que es muy práctico, portátil, de ir al surco directamente en campo y mostrar ahí en campo la raíz, ¿verdad? O sea, no es... Yo recuerdo hace 10 años todavía las primeras cámaras tenía uno, este cable no existía, teníamos que grabar en un USB lo que la cámara grababa y después irse a la computadora y grababas prácticamente a ciegas, o sea, movías la cámara sin ver y después tenías que buscar en tu video en la computadora dónde se veía. Acá no, esto ya directamente en campo con la... Ao vivo. Sí, y después, y otra cosa, esto ya tiene batería. Hace 10, 15 años las primeras cámaras tenían que estar conectadas a una fuente de energía. Tenía uno que la camioneta la parabas lo más cerca del surco, te bajabas al campo y un cable como de 20, 30 metros para conectar la cámara y ver. Entonces ahora es muy práctico, tiene su propia fuente de energía, tiene su conectividad a la laptop y puedes directamente, insisto, en el surco, en el campo, acompañado en este caso del técnico, del agricultor. Aquí, o sea, no es por eso digo, una imagen habla más que 1000 palabras, y lo ve y dice, y vas al testigo y não há mais que dizer. Perfeito. Ver para crer. O agricultor brasileiro, ele é muito disso, né? Ele precisa ver, ele escuta o vizinho que utilizou, escuta alguém, mas quando ele vê na sua propriedade o resultado efetivo daquilo que ele tem aplicado, ele se convence e aí faz isso como o nosso amigo, a gente vai lá, que ele fala para os outros muito bem do produto pela qualidade. Carlos, e como é que eu faço aí, o agricultor que está ouvindo a gente, como é que ele faz para adquirir o Rizósfera? Onde que ele encontra o produto? Com quem que ele fala que ele possa adquirir o produto e começar a medir esse sucesso na sua propriedade? Bom, que nem eu falei, nosso canal comercial hoje principal é a Lavoro, né? Então, assim, qualquer loja da Lavoro, hoje no Cluster Norte tem cerca de 50 lojas esparramadas aí entre Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. E a nossa equipe também, né? A nossa equipe, apesar de técnica, ela tem a função de executar e exercer a venda, né? Então, assim, qualquer agricultor que tiver contato, que quiser saber, pode entrar no site nosso. A gente tem um site bem elaborado, tem um WhatsApp lá, tem um Instagram, temos vários canais de comunicação com o público em geral. E o canal comercial mais direto mesmo é a Lavoro. E todo o time da Lavoro está capacitado, conhece o Rizósfera, já estão recomendando. Sim. Todo mundo já está preparado para utilizar o produto aí no campo. As pessoas estão se envolvendo cada vez mais com o projeto e tal. Então, assim, é um crescente. E a Lavoro hoje é a que está mais apta aí para estar podendo vender nosso produto no mercado aí. Ótimo. Oscar, e como que a Inova que vê o Brasil, vê esse mercado aí de grandes cultivos, né? Sim. Porque você falou muito bem, né? Quando você pesquisa para hortifruti, né? Hortaliças e frutas, é muito específico, é um valor agregado muito interessante, geralmente produtos que se consomem à mesa, né? E que tem muita pesquisa e inovação lá. Então eu imagino já que para grandes cultivos, é a Inova que traz todo esse know-how. Claro. E o que é a Inova que espera do Brasil? O que é a Inova que está olhando para o Brasil? Bueno, sería, digamos, para nadie es desconocido que el mercado brasileño es de los más importantes a nivel mundial y está dentro de nuestras prioridades, de las estrategias que Innovac tiene actualmente. En estos 5 años
hecho una inversión en el desarrollo, en la validación de nuestra tecnología. Seguimos invirtiendo en capital humano, en fortalecer nuestro equipo comercial, nuestro equipo técnico, y yo te diría que el proyecto Innova, que es a largo plazo, como lo comenté desde un principio, además de lo que hoy tenemos como proyecto de expedición Rizosfera, vienen más cosas, ¿no? Estamos ya en proceso de registro de nuevos productos específicos para grandes culturas. Probablemente en el primer semestre del 2024 ya tengamos disponibilidad por parte de las autoridades acá en Brasil para poder comercializar este producto, y sin duda va a ser una opción muy interesante que va a reforzar o fortalecer la presencia de Innova en el mercado brasileño. Perfeito, perfeito. Carlos, quero voltar aqui. Como é que você chegou a Innovaq? Como que a Innovaq chegou na sua vida? Me conta um pouco da história da Innovaq com o Carlos. Tá. Bom, eu fui no contador meu na época e aí conheci uma pessoa que me falou que eu tinha que conhecer a Innovaq, né? E aí, sim, falei, beleza, Ariel, né, quem é e tal. E aí ele me contou da história e tal, e eu mandei meu currículo, participei de um processo seletivo, não fui escolhido num primeiro momento, e aí essa pessoa que foi escolhida teve que voltar embora, né, para o Sul, e aí eu encontrei o Antônio, né, que é o diretor da Innovaq, assim, aqui no Brasil, e aí ele falou, vamos lá, né, conversou, conheceu e tal. Aí quando chegou na sexta-feira eles fizeram uma proposta para mim para eu começar a implantar os primeiros lado a lado. Então assim, eu comecei há 5 anos atrás aqui numa fazenda aqui em Sapezal, que chama Fazenda Céu Azul. A gente começou esse trabalho nessa fazenda e como um AT, assim, né? Eu comecei indo lá, fazendo os lado a lado, fazendo as avaliações. A Innovaq, sempre que a gente tem assim uma proposta, uma oferta de valor para se desenvolver, a gente tem uma série de equipamentos que vem junto, né? Para a gente medir nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio. Temos um penetrômetro também. Então a gente tem equipamentos que nos subsidiam a desenvolver a oferta de valor que a gente está querendo. E aí eu comecei nessa história. Em 2019 a gente ampliou o trabalho em termos de pesquisa, né? Entrou o Zaqueu, né? O Dr. Zaqueu, que é hoje a pessoa responsável pelo suporte técnico no Brasil. E aí, em 2019 e 2020, a gente começou a ampliar isso e aí hoje estamos, né, 5 anos depois, numa posição bem diferente do que a gente entrou, né? Então, e 250 mil hectares tratados com Rizosfera. De um campo há 5 anos atrás. Um campo que a gente começou na época, a somatória dava o quê? 70 hectares. 70 hectares. É um belo avanço, né, Oscar? Oscar, e conta um pouco pra gente a história, um pouco da história, se puder falar um pouquinho mais próximo, Oscar, a história da Innovaq, um resumo aí breve da história da Innovaq, que o público em geral possa conhecer. Quiero comentar, Innovaq es una empresa en sus orígenes familiar, chihuahuense. Chihuahuense se refiere a un estado de México que es Chihuahua. Chihuahua se encuentra al norte, muy al norte, frontera con Estados Unidos, y ahí de hecho, ahí están nuestras oficinas actualmente, el corporativo de Innovaq a nivel mundial. Tenemos filiales en varios países, existe Innovaq Colombia, Innovaq Perú, Innovaq Guatemala, Innovaq Brasil. Y como comentó en un principio también ya Carlos, ¿no? La historia fue en un principio de cierta manera circunstancial porque no estaba relacionado directamente con el mercado agrícola, y por ahí el fundador de la empresa tuvo la oportunidad de establecer contacto con algún investigador en Rusia, encontraron ahí las fracción ECA y bueno, pues el resto es historia. Y afortunadamente con muchos proyectos, ¿no? Muchos retos. Platicaba yo con Carlos ayer, hemos obtenido ya recientemente registros en Europa. Somos una empresa latina, mexicana, que está poniendo el pie en Europa cuando normalmente las compañías de Europa son las que vienen al continente americano, empresas españolas, italianas, francesas, y el ir y estar en el Congreso Mundial ahora en Milán, que va a ser del 29 de noviembre al 2 de diciembre, al 1 de diciembre, tener oportunidad de estar en ese foro, habla de liderazgo que tiene Innovaq. Nosotros tenemos como visión ser líderes a nivel mundial en el segmento de bioestimulación, y
y poco a poco vamos avanzando en esa parte. Teremos algum projeto que você possa falar para a gente aí que vai ser apresentado em Milão? Vamos a compartir algunas experiencias en varios cultivos. Justo ayer también estábamos definiendo nuestra participación. Se enviaron ahí algunos trabajos, resultados relacionados con bioestimulación en casos de estrés para cultivos frutales. En esta ocasión no vamos con Rhizosphaera, vamos con otros proyectos, pero bien interesante. Yo tuve oportunidad de estar en Barcelona hace 4 años, hace 2 años en Miami, y bueno, ahora vamos a Milán y tratando de poner en alto el nombre de nuestra empresa. Ahora sí que empresa mexicana, empresa latina, ¿no? Eso es bien importante. Uma coisa que eu acho que é legal falar sobre o reconhecimento que o Rhizosphaera teve no Congresso Mundial de Bioestimulante lá nos Estados Unidos, é que o Zaqueu me falou, Carlos, a gente escreveu esse projeto, a gente não achou que a gente fosse ser escolhido, né? Escrevemos tal, e no fim fomos escolhidos e fomos alocados numa sessão de inovação tecnológica e fomos reconhecidos dentro desse contexto de inovação tecnológica dentro do Congresso Mundial de Bioestimulante. Então, assim, é muito legal isso porque não sou eu falando do meu produto, né? Não é a gente falando de nós mesmos, mas sim um fórum mundial que você tem lá os pesquisadores de várias categorias, né? E geralmente de um calibre bem alto, né? E a gente ser reconhecido nesse sentido é muito positivo, né? Parabéns a Innovaq, parabéns a Rhizosphaera. Para a gente ir encerrando aqui, eu queria agradecer mais uma vez, né, a presença do Oscar, diretamente de Chihuahua, no México. Graças. Carlos também, que vem da Chapada dos Guimarães, Cuiabá. É uma distância longa, em nome da WK a gente quer agradecer vocês. E queria deixar a palavra aberta aqui para as considerações finais de vocês, especialmente a respeito do Rhizosphaera e do que o nosso agricultor pode encontrar e pode ter de benefício utilizando o produto, e fazer o convite para que ele possa conhecer, para que ele possa medir dentro da sua propriedade para não ser medido, como falava saudoso Dirceu Gassi. Quer falar? Bueno, yo digo, nuestro eslogan, nuestro logo, Innovaq, la raíz de un futuro sustentable. La sustentabilidad o la sostenibilidad tiene que ver con, es parte de nuestro código genético, es parte de nuestros valores como empresa, el proporcionar tecnologías de bajo impacto ambiental. Eso también no es que estemos montados el día de hoy o que estemos en una moda o una tendencia. Innovaq tiene 30, 40 años con esto de no comercializar o generar tecnología que tenga un impacto en el ambiente. Entonces, todas nuestras propuestas, algunas incluso tienen certificación orgánica en algunos cultivos. No es el caso para Rhizosphaera, pero van con esa alineación de bajo impacto ambiental, lo que comentaba ahorita, producto que no tiene hormonas, manejo seguro, no hay impacto ni para quien maneje el producto e obviamente ni para el consumidor. Sim, e assim, meu convite para os agricultores é que eles conheçam, né, que eles possam realmente testar nas suas propriedades, né, que eles vejam isso, mas hoje a gente tem um nível de segurança muito assertiva de que se ele fizer esse investimento, ele vai ter esse retorno. Né? Então, assim, eu hoje posso dizer, eu falo, ó, o agricultor que quiser aumentar a sua rentabilidade da sua lavoura, que seja, né, significativo para ele, que ele queira ter uma planta mais saudável, tal, compre o Rhizosphaera. Faça esse investimento que você vai ter um retorno. Né? Você tem aí 1 hectare, se a gente tiver na média que a gente tem de todos esses anos aí 3,5 sacos de incremento, né, tem variações maiores, depende da situação e tudo mais, a gente, cara, em 1.000 hectares, né, são 3.500 sacos de soja a mais. Entende? Quanto isso dá de dinheiro? 3 milhões? Sim, é isso? Não, 3 mil sacos a R$100, 300 mil 300 mil reais, né? É uma Hilux nova. É uma Hilux nova. Então, assim, é uma coisa assim que eu acho que essas contas que a gente tem que fazer, a inovação está aí, a gente tem uma equipe de suporte muito interessante e eu vou ficar muito grato se a pessoa investir nisso e contar com nossa tecnologia,
né? A Inova que assim tá aí para fazer diferença, né? Você falou o número, né? 1 para 12. Para cada R$1 hoje investido em Rizósfera, eu tenho 12 de retorno. De retorno. É muito expressivo. E além de ter um solo muito mais saudável, uma planta muito mais saudável, eu acho que esse é o futuro, né? Tem que pensar a longo prazo. Potencial produtivo tem, né? Genético. A gente precisa proteger esse potencial produtivo. E o Rizósfera está aí para isso. E garantir uma sustentabilidade aí, né? A gente tem que aumentar a produtividade com o menor impacto ambiental possível. Y né? Então, digamos, la sostenibilidad o sustentabilidad va relacionada desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico, ¿verdad? O sea, que sea algo que no sea un spot. Esta vez sí funcionó y a 2, 3, 4 años ya no funciona. Tiene que sostenerse. Exatamente. Sim, a inovação tecnológica ela trabalha com o desconhecido, né? Toda inovação ela é inovação porque a gente não conhece. Então, assim, é natural que as pessoas não conheçam, que as pessoas queiram experimentar, mas também confiem na nossa bagagem, né? Confiem nos trabalhos que a gente fez, que a gente vem fazendo, que a gente não vai deixar de fazer, né? Então, assim, é uma coisa que a confiança hoje é um componente muito importante de qualquer negócio. Eu esses dias, andando de Uber, falei, o cara me perguntou, eu falei, vou explicar para um leigo, né, o que eu faço, né? Então, assim, o que é o meu trabalho hoje? Eu falei, você já viu na raiz da soja que tem aquelas bolinhas, ou no feijão tal? Ele já tinha sido agricultor e tal. Ele falou, sim, já vi. Aquilo lá é que pega o nitrogênio do ar e transfere para a planta, né? Então, assim, hoje, o nitrogênio, a gente não tem uma rocha de nitrogênio. Ele está na atmosfera. E o jeito do nitrogênio entrar na planta é através da simbiose com esses micro-organismos, né? Então, assim, o que o Rizósfera faz? Ele melhora a produção dessas bolinhas, desse nódulo, né? Então, assim, e torna esse nódulo mais ativo, mais viável e tudo mais, e a planta acaba tendo mais nitrogênio disponível para a sua nutrição, né? E para os seus processos metabólicos. Então, é praticamente isso. E mais nitrogênio é mais produtividade, é uma lavoura mais saudável, ou seja, você tem só benefícios quando você consegue fazer esse equilíbrio dessa produção, desses nódulos, dessas bolinhas aí, tão essenciais para a soja e para feijão também, né? Exato. Então, assim, e daí nas gramíneas é um outro modo de ação, mas também tem a ver com o nitrogênio. Então, assim, é muito importante que a gente saiba que o nitrogênio, a gente não tem uma rocha. A ureia não é de uma rocha que ela sai. Ela sai do ar, que é fundido e tal, e a gente consegue produzir um pó de nitrogênio, né? Mas, na verdade, o jeito que a planta é nutrida de nitrogênio, principalmente a soja, por exemplo, ela é com nitrogênio atmosférico, com a simbiose com essas bactérias, né? Então, isso daí é um ponto aí que eu não tinha falado e eu pensei. Não, importante. É muito importante destacar a qualidade das pessoas que estão no campo. Né? A capacitação técnica, a orientação para o negócio, a orientação para o resultado do agricultor está evidente, está claro. Então, mais uma vez, parabéns à Inovac e bem-vindos ao Brasil, né? De maneira definitiva, colocou o pé. A gente espera que vocês construam uma casa aqui para que fiquem para sempre com a gente aqui, porque o Brasil precisa, os agricultores estão ávidos por isso. Sim. Tem algo que a gente não comentou, que a gente não conversou, que vocês gostariam de... Eu quero falar assim, para quem é consultor de venda ou consultor agronômico e tal, o Rizósfera é uma baita solução para quem tem esses problemas que são graves, né? A gente não pode negligenciar isso. Então, assim, não fiquem com medo, procurem a gente. Os consultores, às vezes, são meio céticos com relação aos produtos e tudo mais, mas escutem o que a gente tem para falar, experimentem e usem. Isso é importante. Carlos, fala para mim aí em áreas novas, áreas degradadas, pastos degradados, áreas, solos mais arenosos. A gente também recomenda o Rizósfera e por que eu deveria usar o Rizósfera nessas áreas. Uma coisa que eu falo pro pessoal da minha equipe, né? Assim, eu falo e pros agricultores também, eu falo, se você quiser colocar na sua área mais marginal, não tem medo não, pode colocar. Né? Porque, assim, geralmente a gente tem fazendas que têm solos bons e ao mesmo tempo tem solos manchas de areia, de silt ou uma área de conversão de pastagem para agricultura, onde o produto performa muito bem. Porque em solos arenosos a gente tem uma composição biótica muito diferente, né, de solos mais argilosos. Então isso pode colocar lá que é um produto que vai performar super bem. Quando a gente está convertendo de pecuária para lavoura, a biologia do solo está totalmente inadequada para receber aquela planta de soja e tal. Então, assim, com o estímulo, né, à exudação e, consequentemente, melhorar a simbiose, a gente vai ter um desempenho muito melhor
nessas áreas, né, do que se não utilizar, né? Então, assim, a gente tem componentes aí da biologia de solo muito importantes e que o Rizósfera potencializa isso, e a gente pode usar isso, por exemplo, o cara não comprou Rizósfera para TS, ele pode usar até V3, V4 lá, que ele vai ter um super resultado, entendeu? Então, assim, solos argilosos, funciona bem, funciona muito bem também. Só que os solos argilosos, às vezes, eles têm, assim, uma composição que não vão, assim, expressar tanto. Mas, mesmo assim, a gente tem incremento significativo em solos argilosos, né? Mas a pessoa que está numa área mais marginal, numa condição de solo arenoso ou de solo siltoso, está convertendo de pecuária para lavoura, com certeza isso daí é um item que eu diria obrigatório. Essencial. Né? Essencial, exatamente. Isso é uma outra coisa, né? O pessoal fala especialidade. Não é que isso... Cara, especialidade ela não é uma coisa, como se diz, fútil ou dispensável. Muitas vezes a gente deixa de fazer um investimento em especialidade, como é conhecida no mercado, só que são coisas essenciais e a planta não vai conseguir dar a resposta que ela poderia dar se não tivesse investimento. E muitas vezes limitando o potencial produtivo. Exato. E a gente está falando de nitrogênio, no fim. Né? Que assim, você pegar aí, pra você ter, sei lá, 60 sacos por hectare, você precisa aí de mais ou menos uns... Quantos? 600 quilos. 600 quilos de N. Né? Então, assim, é uma coisa assim que é muito significativa e a gente tem que se atentar para isso. E como a planta é maravilhosa, né? A fotossíntese, aí a gente poderia destacar só uma hora, uns 2 dias para falar sobre isso. Sobre essa mágica. É uma mágica, uma magia de fato, né? Oscar, mais uma vez, obrigado. Carlos, obrigado. Voltem sempre. Robson, tá? Robson. Com certeza a gente vai ter um bom proveito aqui. Pegar o Cleberson, dá um pulinho aqui só para a gente falar também rapidinho aqui. Senta aqui no Carlos aqui que eu vou fazer uma pergunta para você também. Cleberson, nosso representante da Inova aqui na região do Parecis e Rondônia, né, Cleberson? Exatamente. Conta pra gente aí sua experiência, já são 3 anos de Inova, 3 anos de Rizósfera. Fala pra gente na prática o que os seus clientes, os seus agricultores têm visto com esse produto inovador que é o Rizósfera, Cleberson. Bom, obrigado pelo convite. O que nós temos observado muito é a satisfação dos clientes quando nós demonstramos no campo e principalmente no momento das colheitas o incremento que o produto traz, certo? Começando da raiz, auxiliando a planta a melhorar essa simbiose com os micro-organismos através do exudado radicular e trazendo mais potência para a planta conseguir captar melhor esse nitrogênio, micros e macronutrientes, água através dos pelos radiculares, como o Oscar tem explicado aqui, e trazendo maior produtividade, que é o que hoje nós precisamos, né? O agricultor procura maior produtividade. E através disso tem tido um resultado muito positivo, vários clientes que fazem o trabalho de lado a lado, faz a recompra para a área total, inclusive daqui a pouco nós vamos estar indo num produtor que fez um trabalho de lado a lado, vendo através da câmara Rizotron, em vaso, eu demonstrei para ele, levei na fazenda dele, mostrei para ele através da câmara, ele comprou uma quantia do produto para fazer o lado a lado, e aí depois disso ele vem fazendo recompra todas as vezes, tanto soja quanto milho, 100% da área, e induzindo também os próprios vizinhos dele a utilizar, porque realmente traz o resultado. Então, assim, é satisfatório. Começamos com o trabalho nos Franciose quando eu entrei para atender a fazenda do Grupo Franciose e graças a Deus veio expandindo cada vez mais. Hoje nós estamos na responsabilidade de 11 lojas da Lavoro, 8 no Mato Grosso e 3 aqui na Rondônia, né? E isso também vem trazendo credibilidade também para os consultores da Lavoro quando eles veem o resultado e o cliente satisfeito. Perfeito, perfeito. Faz o convite aí para quem ainda não conhece o Rizósfera na tua área de atuação, onde que eles vão encontrar o Rizósfera e como que eles fazem para te encontrar para saber mais sobre esse produto. Bom, hoje na Regional Rondônia, atendendo Parecis e Rondônia, nós estamos com 3 pessoas da Inovic, certo? Temos o Luiz, temos o Vinícius e eu que estamos atuando nessa região. Qualquer loja da Lavoro, dessas 11 lojas da Lavoro, qualquer consultor que hoje o produtor precisar do produto, é só comunicar com o pessoal da Lavoro, da parte técnica de explicação e falar dos resultados da nossa tecnologia, do nosso produto, os consultores estarão entrando em contato conosco, nós iremos com eles até a propriedade, explicar, falar, mostrar, e para que tenham um entendimento melhor sobre o produto, sobre a tecnologia, e estaremos também
implantando. Então, o meu convite é assim, que os produtores não deixem de ganhar dinheiro. O Rizósfera, ele vai trazer essa maior produtividade e vai trazer mais rentabilidade para o bolso do produtor, né? Então, aproveitar essa oportunidade, essa chance que temos de melhorar e manter, né? Eu costumo falar assim que o solo é como uma caixa d'água de 1.000 litros. Se nós encher uma caixa d'água de 1.000 litros e todo dia tirar um copo de 250 ml dessa água e não repor, uma hora ela vai acabar e você não vai ter mais água. E o solo é da mesma forma. Se nós só extrairmos e tirarmos do solo e não começar a repor e trabalhar essa reposição, uma hora ele vai nos dar o resultado que não queremos. Então, assim, eu sempre peço para que o produtor cuide e reponha o que nós estamos tirando do solo. E o Rizósfera e a Inovo que vem para auxiliar nisso. Então, é mais fácil você sempre fazendo a reposição do que um dia ter que colocar tudo de novo e fica muito mais caro e muito mais difícil de fazer. Cleverson, última pergunta, Cleverson. 3 coisas. Por que o seu agricultor tem que usar o Rizósfera? Por que ele tem que usar o Rizósfera? Essa é uma pergunta muito boa, porque vai trazer melhoria para o solo dele e vai trazer rentabilidade para o agricultor. Então, utilizando o Rizósfera hoje, ele vai estar mantendo e melhorando a sustentabilidade do solo e ao mesmo tempo trazendo a rentabilidade para a propriedade dele, que nós sabemos que não é fácil. Eu falo que o produtor ele tem uma indústria a céu aberto, e a indústria a céu aberto você está correndo risco de tudo, né? Então, assim, quanto mais ele conseguir melhorar a qualidade do seu produto, da sua área, melhor vai ser a rentabilidade dele. Pessoal, estamos aqui no encerramento desse bate-papo, desse podcast muito interessante. Agradecer vocês, agradecer ao Oscar de tão longe vir aqui com a gente, mas eu tenho certeza que o Brasil e México têm laços muito grandes e a gente fica muito feliz que mais uma empresa latino-americana esteja crescendo, expandindo a sua atuação. Queria passar a palavra para você fazer as considerações finais, Oscar, e depois ao Carlos também, o nosso agradecimento pela presença e pela oportunidade de conversar sobre esse produto inovador que é o Rizósfera. Claro, agradecer nuevamente la oportunidad y el mercado, la gente en Brasil, he tenido la oportunidad de estar ya en varias ocasiones, afortunadamente siempre he sido muy bien tratado, creo que existe mucha afinidad de ambas culturas, de mexicanos y brasileños, y bueno, el motivo principal por el que estamos acá es Rizósfera, una tecnología innovadora, una tecnología que puede ser una excelente herramienta para el agricultor y reforzar la situación de que Innovac tiene un equipo capacitado para dar el soporte técnico necesario para el agricultor. Gracias, Oscar. Carlos? Eu quero agradecer aqui nesse momento, porque para a gente dos cultivos extensivos é um momento bem importante em termos de desenvolvimento do projeto como um todo, de se consolidar no mercado. Então, quanto mais pessoas puderem acessar nossas informações, acessar o conhecimento que a gente está criando e tudo mais interessante para a gente poder realmente aportar com tecnologia eficiente para o agricultor brasileiro. Perfeito. E aí o marketing digital tem essa grande oportunidade de levar o Rizósfera, o conhecimento para todo o Brasil. Então, você que não conhece ainda, entre em contato nas redes sociais da Innovac, time da Lavoro, todo mundo capacitado, para que conheçam esse produto maravilhoso. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Não deixe de conhecer e utilizar o Rizósfera, que o seu resultado vai ser muito fantástico. Obrigado a todos.